Pessoal, boa noite, muita paz para todos e para todas. Estamos, a partir de hoje, começando uma nova jornada de estudos, de reflexões, agora com o livro Vida, Desafios e Soluções, psicografia de Divaldo Pereira Franco, autoria de Joana de Ângeles. Já fizemos outros estudos aqui no canal dos livros Conflitos Existenciais e O Despertar do Espírito. E agora é um novo projeto que o Prosa Bem propõe para que nós possamos, às segundas-feiras, refletir, meditar sobre o conteúdo dessa obra, que é de uma importância atualíssima diante dos desafios que nós temos na atualidade. O livro ele está composto de vários capítulos, na verdade são 11 capítulos, onde nós vamos ter a oportunidade de hoje analisar o prefácio, que tem o título O Milagre da Vida. E depois nós vamos seguindo, capítulo 1, Vida, né, definição e proposta, impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, doença e saúde, obsessões. No capítulo 2, vamos ver o significado do ser existencial, onde estaremos meditando sobre os objetivos da vida humana, os conflitos pessoais, os mitos, a ilusão e a realidade. E o capítulo 3, por sua vez, os fatores de insegurança, a criatura astuta, a necessidade da mentira, afetividade conflitiva, apoios ineficazes. No capítulo 4, energia da vida, hábitos mentais, frustrações e dependências, sensações e emoções, vida interior. E assim nós vamos seguindo para o capítulo 5 até o capítulo 11. Então, como eu disse, é uma nova jornada, um novo projeto, e hoje nós queremos dedicar o nosso encontro para algumas reflexões a partir do prefácio do livro que tem o título de O Milagre da Vida. É interessante observar que quando a gente consulta o prefácio do livro Conflitos Existenciais, há algumas colocações feitas pela mentora que têm a ver com esse dos desafios e soluções que nós estamos estudando. E lá no Conflitos Existenciais, ela aborda num determinado momento que a vida o afirma, que a vida, que a marcha do progresso, melhor dizendo, ela é inexorável. E isso nos remete ao Livro dos Espíritos, no capítulo que trata das leis morais, a lei de progresso, onde Kardec, juntamente com as inteligências que lhe orientavam toda a codificação, afirma que o progresso, ele realmente é algo que jamais fica impedido de acontecer. Pode haver até impedimentos de curta duração, mas ele continua. E de alguma forma a providência divina providencia que quando ocorra esta parada a nível individual ou coletivo, algo aconteça a fim de impulsionar o ser para a evolução, para o progresso. Daí porque o destino final da criatura humana, quando a gente estuda o assunto à luz da doutrina espírita, é afirmado que o destino final nosso é a plenitude. Em outras palavras, é alcançar o reino dos céus, como falava Jesus, é, na verdade, alcançarmos aquela condição máxima da escala espírita, que é a condição de espírito puro. A gente sabe que muitas reencarnações ainda serão necessárias para a gente alcançar essa plenitude, mas partimos do princípio que estamos no caminho. E o que eu acho mais importante é que nós estamos tomando a consciência dessa realidade objetiva da vida. Por isso, ela ainda vai afirmar naquele prefácio de Conflitos Existenciais que todos nós temos uma origem divina. E as primeiras manifestações do princípio inteligente, conforme afirmava Kardec,
é justamente a condição de simples e ignorante, que criatura divina, essa é a sua primeira manifestação dentro da existência corporal. Daí, essa origem divina mostra que todos nós trazemos conosco a marca do Criador, quando se afirma que nós temos potências da alma a serem despertadas, a serem desenvolvidas. E como nós vamos desenvolver essas potências? É através das reencarnações sucessivas. É através das existências corporais. Já que, quando a gente estuda o fenômeno da reencarnação, entre os vários objetivos que ela propõe, existe um objetivo específico, que a gente nomina de estratificar conceitos. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu intelectualmente, vamos colocar assim, precisamos ir para a experiência corporal a fim de apreender a experiência que diz respeito a esse conteúdo intelectual. Por isso, no prefácio do livro Vida, Desafios e Soluções, ela vai nos propor que nós temos o difícil trabalho de encontrar as respostas adequadas na vida que facilitem apreender todo o seu sentido e significado. Então, a gente vê que o sentido da vida, de uma certa forma, ele é ascensional, ele é progressivo, tá? E ele é progressivo através das existências físicas, onde nós vamos ter os desafios existenciais que vão nos proporcionar as condições necessárias para a apreensão daquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Trazemos, portanto, como heranças psicológicas, muitos conteúdos de outras reencarnações, e normalmente esses conteúdos requerem reparação, requerem uma nova vivência para que a gente possa consertar o que nós não fizemos devidamente correto. Experiências que nos proporcionem esse apreender do que a experiência em si nos propõe. Então, essa é a grande proposta da vida, que nos diz que nós não somos criaturas que fomos criadas para o sofrimento. Essa não é a proposta. O sofrimento é apenas um recurso didático a partir da dor que nós experienciamos para aprender algo, para aprender algo. Por isso mesmo, quando ela propõe que essa apreensão que nós vamos ter na experiência da vida é para que a gente adquira o verdadeiro sentido e significado que a vida possui. Daí porque, normalmente, a gente se questiona, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? Apenas nascermos no corpo, adquirirmos determinadas experiências e depois morrer e acabar tudo? Não. A doutrina nos informa que o objetivo principal desse aprendizado é porque esse conteúdo que nós vamos armazenando continua conosco e que a vida é um fenômeno que começa antes do berço e continua depois do berço. Alguns estudiosos propõem que a vida é um resultado de acasos absurdos, destituídos de qualquer tipo de lógica. E às vezes simplifica-se essa colocação, eliminando-se maiores preocupações em torno da sua magnitude, da sua grandeza. Outros estabeleceram ainda que a vida do que diz respeito aos seus conteúdos mitológicos e de fácil aceitação, que assim fica fácil nós aceitarmos de que a vida é um fenômeno resultado do sobrenatural, do maravilhoso. Portanto, ainda no prefácio do livro Desafios e Soluções, esse milagre da vida é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. E Joana vai afirmar que o ponto de partida para a vida somente pode ser encontrado no Criador, que a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões e bilhões de anos, produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos, variações.
Daí por quê? No que diz respeito à análise da vida humana em si mesma, nós podemos detectar que a sua gênese no psiquismo divino, ou seja, em Deus, que a concebeu, que a inspira, proporcionando-lhe a energia de que se nutre, que a impulsiona ao crescimento através das várias encarnações do espírito imortal, também denominado princípio inteligente do universo. Então, quando Kardec coloca a definição dada pelos espíritos, de que o espírito é o princípio inteligente do universo e que foi criado simples e ignorante, entendemos que simples, aqui com Joana, é simples na sua constituição, que liberta as complexidades que lhe fazem necessárias para o crescimento, como uma semente. E aqui ela usa essa metáfora fantástica da semente, porque uma semente, às vezes aparentemente insignificante, colocada no seio generoso do solo, ela pode alcançar, né, um desenvolvimento que nós não podíamos imaginar antes. Daí porque o vegetal, está presente ali naquela semente, vai romper obstáculos, vai vencer desafios os mais diversos para alcançar a sua finalidade, o seu destino final. Daí porque todos nós, enquanto princípio inteligente do universo, simples e ignorante, no seu início, vai se trabalhando através das encarnações sucessivas para alcançar a sua finalidade de plenitude. E quando a gente coloca que é ignorante, é no sentido de, poderíamos assim interpretar, não somente ignorante no sentido de não conhecer, mas também por não ter apreendido qual é a sua destinação. Daí porque esse princípio desperta para a própria realidade mediante as experiências intelectuais e vivências morais que o capacitam para essa conquista da plenitude e da felicidade. Por isso mesmo, semelhante a uma semente humilde e nobre, que jamais contemplará a espiga dourada em razão da morte que lhe faculta o surgimento do grão, o espírito, na sua simplicidade inicial, com o psiquismo, não se apercebe do anjo que está dormindo dentro dele, que se encontra ali silencioso no seu âmago e que um dia despertará em direção aos infinitos rios da imortalidade. Esse processo de evolução, no entanto, ele é assinalado por desafios. Desafios os mais diversos para desenvolver o intelecto e desenvolver a sua moral, cada vez mais graves e significativos, e quanto mais se lhe desdobram as faculdades e o discernimento para poder, então, ir tomando a consciência do que é e qual o seu destino final. Portanto, o desabrochar dos valores internos é, de certa maneira, dilacerador em todas as espécies vivas. Por isso a imagem da semente, que precisa romper-se, quebrar-se, desintegrar-se, para dali surgir o vegetal, que é o seu destino programado na semente. Ainda, Joana vai afirmar que quando a semente rompe a casca protetora, a fim de libertar-se, o mesmo ocorre com o ser humano, que se vê envolto pela carapaça forte que o encarcera no princípio e cuja prisão lhe deixa marcas profundas que devem ser eliminadas pouco a pouco nas reencarnações sucessivas, nas experiências da vida corporal. Portanto, na razão direta em que isso se desenvolve e passa a aspirar a mais amplos espaços e a mais gloriosa destinação. Poderíamos entender aqui que é, na verdade, aquilo que nós chamamos de o despertar da consciência. É a tomada da consciência do seu destino que lhe compete fazer dentro da existência corporal para lograr êxito na sua luta, que se faz, consequentemente, intensa, sem trégua, avolumando-se cada vez mais na medida da capacidade de resistência e de esclarecimento que lhe facultam as vitórias sucessivas. Viver, portanto, é um desafio grandioso, e realizá-lo com sabedoria
É uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolve decididamente por avançar, auto-superar-se e alcançar a comunhão com Deus. Quando a gente para e pensa aqui nessa frase, que o objetivo é estarmos sempre avançando, auto-superando-nos, a fim de podermos alcançar essa comunhão com Deus, a gente lembra Paulo, que no primeiro momento afirmava que tinha um espinho na carne, que enfrentava os seus desafios e que buscava encontrar as devidas soluções para esses desafios existenciais, para no final da existência, depois de aprender com as experiências e os desafios da sua vida, afirmar que ele vivia em Deus estava mergulhado. E essa comunhão, portanto, com o divino. E todos nós temos como destino final alcançarmos também esse mergulho no divino, essa sintonia perfeita com o divino que já existe em nós. Apenas não temos consciência de que isso acontece. Daí porque nós vamos encontrar, conforme ela vai afirmar aqui no prefácio do livro, que graças ao concurso das doutrinas psíquicas em geral, e principalmente da psicologia em espírita, que são excelentes contribuições que existem e se encontram disponíveis para todos aqueles que se encontram sinceramente interessados na construção de uma consciência saudável, de um ser responsável e lúcido, e, portanto, consequentemente, de uma sociedade feliz. Não é nenhuma novidade, conforme ela afirma, no conteúdo que ela está trazendo. Mas poderíamos afirmar que ela tem uma capacidade de síntese de fazer uma ponte fantástica entre as doutrinas do psiquismo, a psicologia espírita e a própria doutrina espírita como um todo, que vem fazer essa ligadura para entendermos determinados fenômenos da vida. Portanto, todas as propostas e soluções para os desafios existenciais da vida dependem de cada pessoa, do seu esforço, da sua perseverança, da sua ação confiante. Isso me lembra uma frase, não me lembro a autoria, quando diz assim: o santo de hoje foi o pecador de ontem. Assim como a semente de hoje é a árvore florida ou frutífera de amanhã. E aquilo que a gente não consegue lograr no primeiro momento, mediante a nossa insistência saudável, positiva, será alcançado depois. Isso nos remete a reflexões profundas sobre os desafios existenciais que nós experienciamos no nosso dia a dia, no sentido de podermos ir apreendendo o que a vida nos recomenda. Daí porque sempre nos questionamos quando algo a nível de desafio existencial se nos apresenta, nós perguntamos: o que eu preciso aprender ou apreender com isto? E quando nós temos essa proposta sincera, nós vamos encontrando nas dores, consequentemente nos sofrimentos, uma explicação lógica, no sentido de que a dor e o sofrimento pode ser uma consequência dessa herança psicológica que trazemos do nosso passado encarnatório, bem como a proposta da vida, numa forma educativa, ou como um método educativo, para que nós possamos aprender novas coisas, como lidar com determinadas situações que a vida nos oferece. Essa é a grande proposta nesse livro, Vida, Desafios e Soluções, e assim nós, de hoje a 8, estaremos juntos novamente para podermos então começar a estudar o capítulo 1, que tem o título Vida, onde vamos ver definição e proposta, impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos, no do interrelacionamento pessoal. Também vamos estudar a doença e a saúde e rapidamente vamos passar uma vista no capítulo das obsessões. Até de hoje a 8, um abraço e boa noite para todos.